Antes de iniciar um projeto de irrigação, é muito importante que o projetista tenha em mente as possibilidades para dispor o sistema no campo. Isso envolve tanto o perfeito conhecimento de como pode ser feita a condução e distribuição da água, como também do funcionamento do sistema. Este esquema representa um sistema básico de irrigação localizada. Observe que a água é conduzida da fonte até a motobomba através da tubulação de sucção. E a partir da motobomba, ela é conduzida através da tubulação de recalque até a área que será irrigada. Observe que em um determinado ponto da linha de recalque existe o cabeçal de controle, estrutura indispensável em um sistema de irrigação localizada. Dentro da área, a água é conduzida através da tubulação principal. E desta saem as linhas de distribuição para cada setor, que alimentam as linhas laterais, onde se encontram instalados os emissores que irão irrigar a cultura. Como dito anteriormente, o esquema que acabamos de apresentar ilustra um sistema que é básico para qualquer sistema de irrigação localizada. O que irá mudar de um para outro são os tipos de fontes de água, se poço, rio ou represa, o tipo de tratamento da água, visando minimizar os riscos de entupimento, os comprimentos das linhas, os diâmetros das tubulações, o tipo de emissor, se gotejador ou microaspersor, o número de setores, o número de linhas laterais por setores, o tipo de acionamento, se manual ou automatizado, e principalmente a geometria dos setores. Dependendo da geometria da área a ser irrigada, é muito comum terem o mesmo projeto de irrigação, setores com formatos e áreas diferentes, conforme você verá a seguir. Este esquema ilustra uma área com formato irregular, que deverá ser irrigada. Observe que alguns setores são iguais no que se refere à forma geométrica e às dimensões. Outros já possuem forma geométrica irregular, por causa do próprio formato da área. Portanto, cada projeto precisa ser muito bem estudado e várias possibilidades precisam ser levadas em consideração. Para facilitar a vida do projetista, existe uma estratégia que muitas vezes pode ser utilizada. Ela consiste em considerar que uma área de formato irregular, na verdade, possua uma forma geométrica simples, um quadrado ou um retângulo. Veja a seguir. Considere que a área anterior esteja inserida dentro deste retângulo, cujas dimensões deverão ser minimamente necessárias para envolver toda a área. Assim, para efeito de projeto, os setores passariam a ser todos iguais no que se refere ao formato e dimensões. Mas, na realidade, alguns setores terão formatos e áreas variadas, justamente por causa das irregularidades da área total. Ainda com relação ao formato e ao tamanho da área a ser irrigada, é preciso considerar a possibilidade de utilizar linhas intermediárias entre a principal e as de distribuição. São as chamadas linhas secundárias, conforme você verá a seguir. Uma área como esta poderia ter linhas laterais muito compridas, caso a entrada da água tivesse de ser feita na região central da área. Com isso, poderia haver grande variação de pressão ao longo das linhas laterais, o que resultaria em baixa uniformidade de distribuição da água. Uma solução seria a utilização de linhas secundárias para conduzir a água até as partes estratégicas da área, onde ficariam as linhas de distribuição. A área passaria a contar com mais linhas de distribuição e linhas laterais menores. Independente de como será projetada a disposição do sistema para ser implantado no campo, é preciso levar em consideração também o número e o posicionamento das linhas laterais em relação às fileiras de plantas. Veja nesse esquema as possibilidades mais usuais. Uma linha lateral por fileira de plantas com emissores uniformemente distribuídos ao longo da linha lateral, para formar uma faixa molhada. Duas linhas laterais por fileira de plantas, também para formar uma faixa molhada. Uma linha lateral entre duas fileiras de plantas, de maneira que se formará também uma faixa contínua de umidade. Uma linha lateral por fileira de plantas, com um emissor por planta,
que irá resultar na formação de um bulbo molhado próximo de cada planta. Uma linha lateral por fileira de plantas, com mais de um emissor por planta, visando formar um bulbo maior de umidade próximo de cada planta. E uma linha lateral por fileira de plantas, também com mais de um emissor por planta, só que instalados em rabicho, visando formar uma região de umidade ao redor de cada planta. Bem, diante dos diferentes exemplos que apresentamos, fica claro que são muitas as decisões que o projetista precisa tomar mediante a elaboração de um projeto de irrigação. E para isso, é preciso ir a campo para conhecer a área e levantar todas as informações necessárias. Conhecimentos a respeito da cultura que será irrigada e da forma como será manejada também são fundamentais durante a elaboração de um projeto de irrigação. Agora, veja como deve funcionar um sistema de irrigação localizada. Para isso, vamos utilizar o primeiro exemplo de distribuição das linhas laterais que apresentamos anteriormente. Considere para este exemplo que o turno de rega será de 2 dias. Considere também que em cada posição, o sistema permanecerá ligado por 4 horas para repor no solo a lâmina de irrigação necessária. Sendo a jornada de trabalho de 8 horas por dia, conclui-se que é possível irrigar 2 posições por dia. Observe que a área foi subdividida em 4 setores. Portanto, deverão ser irrigados 2 setores por dia e cada irrigação deverá irrigar todo o